Estamos de volta com o nosso TV Esportes, aqui na sua TV Educativa, Canal 3, e para os assinantes da NET, no Canal 6. Você confere nosso programa toda terça-feira, do meio-dia até as 13 horas e com reapresentação das 19 horas até as 20 horas. Mas o papo agora vai ser esporte amador. Estamos recebendo o secretário Gustavo Toledo. Gustavo, o que é que tem de novidade em relação ao esporte amador para esse mês de junho e de julho? Olha, nós temos as corridas de rua promovidas pela CEMEL, que é uma modalidade que desde fevereiro do ano passado nós estamos incrementando Maceió com as corridas de rua, tornando Maceió a capital nordestina das corridas de rua. Nós temos aí outras modalidades, como no Viva Vila são apresentados, são 14 modalidades esportivas que a gente oferta lá na Vila Olímpica. Nós temos um calendário, né? Um calendário que a gente obedece às federações e às práticas também que a CEMEL consegue incentivar as práticas esportivas. Então, o Maceió está bem recheado no esporte amador, com as participações tanto das federações como da CEMEL. Em relação ao que foi feito já, muita coisa foi executada, coisa que estava esquecida aqui em Maceió, esse trabalho que você vem realizando à frente da Secretaria, que você falasse um pouco do que já foi feito, que você gostaria de ressaltar, que não tinha e que foi assim um grande sucesso. Olha, eu digo que o grande sucesso para mim foi o projeto social Viva Vila, um projeto que o Poder Público lançou, a Prefeitura de Maceió lançou com recursos próprios, e hoje a gente atinge a mais de 700 pessoas oriundas daquela região ali do Vilaggio Campestre, onde a gente atende lá na Vila Olímpica, ofertando justamente essas 14 modalidades esportivas, todas elas gratuitamente, e a gente está conseguindo, lógico que não é o nosso viés formar ali grandes atletas, mas sim a prática esportiva, o incentivo à prática esportiva e tirar as crianças e jovens do risco social que eles podem estar submetidos. Mas, diante disso, a gente consegue colocar nos eventos esportivos essas crianças para participarem, e aí acontece justamente de virem com os troféus, o que alegra bastante eles e serve de exemplo para os outros que estão participando, e aí sim todos eles praticarem essas atividades físicas. Como é que fica essa questão da parceria da Secretaria de Esportes com a Secretaria de Educação? Esse incentivo também nas escolas, você também tem esse trabalho de incentivar o garoto, a garota a praticar o esporte? Isso, essa parceria aconteceu também desde 2011 com o projeto Mais Educação, que é da Secretaria de Educação de Maceió, e envolve 3.500 crianças, aí vem com a prática do judô. Nós fizemos também o Viva Verão na Orla de Maceió, e nós também utilizamos esses garotos do Mais Educação para fazer essas práticas esportivas num local diferente da escola, onde eles participam desse projeto do Mais Educação. Nós colocamos ele em um ambiente externo e fizemos competições com eles lá. Então, a parceria hoje com a Secretaria de Educação, não só no judô, mas em outras modalidades esportivas, tem sido bastante benéficas. E no futebol, como é que está essa questão dos campeonatos? Tem um campeonato de carentes, que acontece lá na Vila Olímpica, né? E também vocês têm incentivos às outras competições, né? Isso. Dia 16 agora está começando o campeonato das crianças, que eu digo que é o campeonato do Lautenei. O campeonato do Lautenei. Ele vem são 16 ou 18 edições que ele vem à frente desse campeonato. Nós damos todo o incentivo para que ele realmente aconteça. Lá na Secretaria, o Vila Real, ele treina lá as crianças, mas também participa junto com o Viva Vila, com as crianças também lá do bairro. O Felipe lá, que é o técnico do Vila Real, faz sempre esse intercâmbio com a gente. Então, na parte do futebol, eu digo que a gente tem grandes atletas. Paulo, você que vive também, você falava nessa questão do campeonato de carentes e quando falou no Lautenei, você até se empolgou, coisa que também você vive de perto, né? É importante esse incentivo desde pequeno, o garotinho, mesmo que amador, não profissional em grandes clubes como CSA, CRB e Corinthians, mas nesses campeonatos promovidos pela CEMEL, é que ele encontra uma oportunidade, uma porta para tentar mostrar o seu talento. Nós estávamos conversando antes de começar o programa, eu e o Gustavo, em relação que a mudança política no quadro social mesmo, em relação ao esporte, ao lazer, modificou a partir do governo Lula, que acabaram com aquelas coisas, né? Você até que me falava, antigamente faziam várias construções, um viaduto aqui, outro ali, que era onde aparecia. E com o governo Lula, passou a se olhar mais pelo social, pelas pessoas. Então esses projetos que são criados, principalmente na área de esporte,
né? A gente tem também aqui no próprio governo do estado também, né? Tem vários projetos, várias campanhas, vários atletas já. Tem a Bruna, eu só esqueci o nome dela agora, que é uma corredora que já ganhou tudo. Tem um incentivo também. O Bruno Lins também foi o Bruno Lins. Tem um incentivo também para os para-atletas. Vai para Londres, é um dos alagoanos então, em assim, Londres. É muito importante. Eu fiquei muito feliz em saber que o Gustavo seria o meu parceiro aqui, justamente por causa desse amor que eu tenho pelo esporte amador, pelo futebol amador. A questão da empolgação em relação ao Lautenay, porque a gente acompanha o dia a dia da federação e a gente vê que a Federação Alagoana de Futebol, poucos sabem também, tem o lado da CEAF, né, a Comissão de Arbitragem, que ajuda muito nessas competições, escalando árbitros, dando incentivo, inclusive vão árbitros de nomes para lá também, para fazer para dar, inclusive, esse incentivo. Então é muito importante, né, saber que tem esse projeto no município de Maceió e a gente acompanha o que tem dentro também do estado, né, do governo do estado de Alagoas, o governo de Teotônio, e a gente vê que realmente a coisa está fluindo e está funcionando em relação à questão do ser humano, entendeu? Isso é o mais importante, porque a medalha em si, como ele falou, é importante. Ganhar uma medalha, ganhar um troféu é um incentivo a mais, mas o mais importante disso tudo é tirar a criança da rua, das drogas, e agora que está nessa doidice, né, que está todo mundo louco da vida aí, os pais, né? Então, preocupados porque seria você uma tem alternativa. Esse campeonato do Lautenay Perdigão. Tira o foco, né, Gustavo? Você deve acompanhar de perto também, até depoimento de pais. Tira o foco do garoto dessa questão horrível que é a droga para o esporte. Eles ficam protegidos, né? Eles saem daquele, como a gente disse, do ambiente que tem um risco social grande e vão para ambientes onde eles são protegidos, onde eles se sentem protegidos e socializados. Então, o campeonato do Lautenay Perdigão, imagina a emoção de crianças que não sabiam que tinham a oportunidade de jogar no estádio Rei Pelé e chegar numa final como foi a de 2011 e estar lá jogando dentro do estádio Rei Pelé. A emoção que foi firmada ali naquele momento. Aquela criança que começou a sonhar alto, que começou a investir nela própria para que possa amanhã se tornar esse grande atleta, esse atleta de nome, quando a gente vê aí a oportunidade vindo sempre, né, com atletas que a gente viu que nem apareciam na mídia local e de repente eles despontam. De repente eles vão para os grandes times e aí começam a fazer a carreira deles. Mas desses campeonatos tem como citar algum deles, Gustavo? Assim, nome, você lembra, recorde de algum atleta assim? Não só na área do futebol, mas atletas mesmo que trabalharam com você na Semel. Não, aqui agora da Semel não, mas eu vejo aqui um nome que me veio à cabeça agora foi o do Júnior Viçosa. Pronto. Você vê que ele não aparecia tanto na mídia e de repente ele se torna esse ícone, né, representando aquela cidade maravilhosa, que é a cidade de Viçosa, e que serviu de incentivo para todos os demais, que até voltou o time do Comercial de Viçosa para o campeonato alagoano. É verdade, o time do Comercial, que era um time de grande tradição aqui no futebol alagoano. Viçosa entrou no mapa depois do Júnior Viçosa, né? É verdade. O próprio CSE colocou o Palmeiras dos Índios, né, na mídia nacional, na mídia internacional, trazendo o Túlio para fazer o 1000º gol. Até tem um contrato que ele ia fazer lá no Botafogo, mas todo mundo falava que ele ia fazer. Já pensou o Túlio fazer o 1000º gol no campeonato alagoano? Com a camisa do CSE. Campeonato alagoano. Então, Viçosa, Palmeiras dos Índios é importante nesse trabalho social que você estava voltando agora para a questão amadora, que ela realmente faz isso. Porque quando a criança sai do seu habitat, ela vai lá, vence, ela lembra de quem tirou, né? Lá na Semel, ele ainda não conseguiu atingir a mídia nacional nem os times de grande renome, mas teve um campeonato aqui em Maceió que foi o Copa Guerreiros, aconteceu lá no ginásio Arivaldo Maia em 2011 e as crianças atendidas pelo projeto Viva Vila, que tem o professor, o estagiário Valberto Moura, ele conseguiu levar essas crianças para lá e o time do Viva Vila tirou em segundo colocado. Isso, ele competiu com crianças do time de Recife, se eu não me engano, de Natal, e mostrou que em pouco tempo ele conseguiu formar ali pessoas comprometidas com o esporte. E o melhor jogador dessa Copa Guerreiros foi justamente um dos garotos de lá do Viva Vila. Então, é importante demais, como eu disse, a gente dá esse incentivo a essa criança, colocar ele nesses campeonatos amadores, mas que eles consigam se superar, e aí onde vem a parceria também com as federações, para ver um garoto desse aí e absorver ele e colocar ele para já trabalhar o lado profissional dele.
Eu queria que você falasse também em relação a esse acompanhamento da CEMEL na vida desse garoto. Vocês também têm essa preocupação de trazer os pais para ter uma conversa, fora o esporte, uma reunião mesmo, para ver esse lado social, como é que está sendo o acompanhamento dele, a vida dele fora do esporte, não com vocês? Como eu digo, na verdade a gente não está lá para formar os grandes atletas, mas sim, nós temos um acompanhamento com a família também, a gente tem lá hoje tem um médico, um clínico geral que atende lá também a todas essas crianças, né? A gente está fechando as parcerias com a Secretaria de Saúde também para vir os psicólogos para trabalhar também os pais dessas crianças. Mas o que eu digo é o seguinte, que toda família hoje que está com seu filho sendo atendido pelo projeto Viva a Vila está contente, porque o seu filho está sendo protegido de um ambiente totalmente seguro, né? E a gente, como eu digo, ocupando esse espaço ocioso que tem, que a criança não está no colégio naquele momento e está praticando uma atividade esportiva. Então, isso para eles é de muito importância. Agora a gente vai trazer também o segundo tempo, que é o projeto do governo federal, um programa que a gente está na fase Já existe final. Esse programa, né? Mas aqui em Maceió ele não está acontecendo de forma eficaz? Não, em 2010 eficaz. ele não veio, estava para vir em 2010. 2011 nós conseguimos o recurso através do ministro Orlando Silva, mas aí com as licitações, e aí foi um processo burocrático, a gente só está conseguindo finalizar as licitações agora. Então, mais ou menos nesse mês, de final de junho, começo de julho, a gente está colocando em prática o projeto Segundo Tempo, que vai atender aqui a 5 mil crianças. Como é esse projeto Segundo Tempo, Gustavo? Olha, o projeto Segundo Tempo a gente vai estar trabalhando em conjunto com as escolas municipais, onde são 50 núcleos, 50 escolas. Cada escola dessa vai apresentar 100 alunos dessa escola e a gente vai entrar com os professores de educação física, os estagiários de educação física, para fazer um trabalho também de incentivo à prática esportiva com essas crianças, ocupando, quando diz o segundo tempo, é justamente também o tempo que ele não está na escola estudando, ele vai estar praticando uma atividade esportiva. Então a gente vai tentar trabalhar ele o máximo de tempo para que ele não fique com a mente ociosa, nem fique na rua, onde ele pode estar submisso a qualquer constrangimento ou ato ilícito, né? O que é triste, né, escutar isso, esse empenho do político, do profissional de educação física, tudo é esbarrar, né, num projeto tão belo como esse, passar um ano só de licitações, essa burocracia que atrapalha muito o desenvolvimento. E quem perde muito disso. São as próprias crianças e os adolescentes. O próprio desenvolvimento social, né, Júnior? Porque a criança está ali esperando a oportunidade. Aí fica aquela questão de licitações, de vai aqui, Demora vai, passa muito, né? um ano. A burocracia é muito trava grande. muita coisa. Quando se fala aqui em projetos do próprio governo municipal, a gente conseguiu desburocratizar muitas coisas, porque há essa parceria, há essa, vamos dizer assim, uma fraternidade entre as secretarias, entre os secretários, onde a gente tem algumas ações que aí conseguem Conjunta, né, Gustavo? colocar ela muito mais rápida em Isso prática. é importante. O Paulo citou numa coisa em relação à questão de obras, eu queria que você falasse também em relação à questão de obras. O que foi feito em Maceió em relação a espaços esportivos nessa tua gestão que você gostaria de destacar? Olha, na nossa gestão a gente foi a Brasília, falou com o ministro Aldo Rebelo e ele já deixou certo que vai liberar os 3 milhões que a gente precisa para a construção, para a conclusão da Vila Olímpica, onde ainda falta lá uma piscina, um ginásio coberto e a gente está tentando também a pista de atletismo, ela com um sintético. Coisa que não tem em Maceió. Ainda não verdade. tem. Mas uma coisa que eu falei também e toquei isso junto ao ministro foi a questão dos centros de treinamento. Né? Quando a gente fala, sai do esporte amador para o profissional. O que seria esse centro? Maceió não tem ainda hoje um centro de treinamento para várias modalidades e o que faz com que os nossos atletas deixem de representar Maceió ou Alagoas e vão tentar representar outros estados, porque Outros lá estados. tem toda aquela estrutura montada Para que ele possa fazer o desenvolver treinamento a sua dele, junto atividade, com claro. o técnico dele. E aí o ministro liberou agora, se eu não me engano, 15 milhões para a Universidade Federal, para que justamente faça lá 2 centros de treinamentos, que são os centros de referência, onde os atletas, aqueles que se destacam mais, eles vão poder fazer um treinamento mais efetivo e aí disputar as grandes competições a nível nacional, a nível mundial, quando a gente vê aí as Olimpíadas chegando, a Copa do Mundo, né, que a gente pode amanhã tá tendo grandes representantes aqui da nossa terra realmente
representando Maceió e Alagoas. Isso tudo que o Gustavo falou é muito importante, porque todos os dias a gente que trabalha com esporte, a gente se depara com situações idênticas ao que ele falou. Há grandes atletas, grandes potenciais, que às vezes esbarram nas dificuldades de não ter o objeto de treinamento, não ter uma quadra para jogar, não ter uma pista para correr, não ter uma barra para pular. Material, né, material, o próprio, vamos falar, artes marciais, todo tipo de esporte, principalmente os esportes olímpicos. Estamos aí às vésperas das Olimpíadas de Londres e se a gente for contabilizar os alagoanos, a gente sempre pensa nisso, né? Vamos pensar quem são os alagoanos que estão indo para Londres. Eu só consigo lembrar dois nomes. Um deles seria o próprio Bruno Lins, o atletismo, e a Marta, que vai jogar a bola. Você recorda de alguém mais? Agora não, mas o que eu posso dizer é que Alagoas, pelo menos em 2011, também eu tinha os dados do Bolsa Atleta, que o Bolsa Atleta são aquele onde o governo federal ele dá um apoio, um incentivo financeiro para que o atleta possa desenvolver mais, ele se dedicar mais àquela área. E só no para-atletismo nós tínhamos 6 pessoas que recebiam esse auxílio do governo federal, quando eram, na verdade, 8 atletas que recebiam o Bolsa Atleta aqui em Alagoas. Dos 8, 6 era do para-atletismo, que também é uma modalidade que está se destacando. Já nas Paralimpíadas temos uma representação bem isso. mais efetiva de Alagoas, né? Tem a própria Sônia, o Lucas. Tem o Lucas. E uma coisa que me deixou feliz foi fazer aqui em Maceió a primeira Paralimpíada, que eu ainda chamo Paralimpíada, mas agora é Paralimpíada, né? Mas eu consegui desenvolver aqui, a CEMEL, aliás. Como é que foi esse evento? Você trouxe muita gente para cá, para Alagoas, como é que foi a movimentação na cidade? Essa não foi ainda um evento como a gente queria, porque a nossa diretora lá, que cuida justamente da área do para-atletismo, para o esporte para deficiente físico, ela ganhou o menino logo cedo na minha gestão e aí passou praticamente o ano todo com aquela a licença maternidade. Quando ela voltou, a gente já estava naquele período onde não podia mais empenhar, né, os pagamentos, e aí já estava finalizando, aí teve que correr com o projeto para que a gente conseguisse finalizar. Aí houve algumas modalidades que foram ofertadas, que foi o basquete para cadeirantes, foi o atletismo, o para-atletismo em si. Foram 4 modalidades, se eu não me engano, que foram ofertadas. Teve 150, parece que, participantes, e a gente começou 2012 já fazendo algumas atividades, que foi o projeto Superação, onde a gente está ofertando essas atividades praticamente mês a mês, para em setembro a gente fazer a segunda Paralimpíada e aí a gente contar com a média de 1.000 participantes. Essa aí é a nossa... os olhos estão focados, os olhos da CEMEL estão focados hoje nesse evento. Pois é, e os atletas estão se preparando, estão treinando e muita coisa legal vai acontecer. Mas a gente vai dar uma parada agora e no próximo bloco a gente vai trazer um pouco mais do esporte amador e também o que vai acontecer na rodada da Série B. O Campeonato Alagoano Sub-18, Sub-15 está acontecendo, está em fase final e olha, os 2 maiores de Maceió, CSA e CRB, não se classificaram. A gente volta daqui a pouquinho.